Naqueles tempos de guerra brutal entre cangaceiros e volantes no sertão nordestino, a população daquelas quebradas sofreu um bocado. O pobre sertanejo comeu o pão que o diabo amassou. Naquele sertão brabo, sertão do bacamarte e da emboscada, cada um, se tivesse coragem, que fizesse justiça com as próprias mãos. A vingança era uma instituição legítima para resolver questões de honra e sossegar a consciência. Não se conhecia a palavra perdão. Perdoar confundia-se com covardia. A justiça daquele tempo era cara, lenta e rara, sendo vantajosamente substituída pela sentença do trabuco, que era definitiva e não admitia recurso. Nas vilas ainda havia alguma ordem e respeito, porém no mato era a desordem que campeava. Era a lei da faca e do bacamarte. Os pobres sertanejos sofriam muitas atrocidades e viviam expostos. De um lado os cangaceiros e do outro lado a polícia. Volantes e cangaceiros eram praticamente iguais, até os uniformes. Do mesmo modo que muitos sertanejos ingressaram na polícia para se vingar de cangaceiros, também muitos se tornaram cangaceiros para se vingar da polícia. Quem tivesse um inimigo e quisesse ver-se livre dele, tinha dois meios eficazes: denunciá-los aos cangaceiros dizendo que ele colaborava com a polícia, ou então denunciá-lo à polícia dizendo que ele era coiteiro. De qualquer forma, o sujeito estava perdido. Porém, em muitas ocasiões podia-se notar claramente o apoio dos nordestinos aos cangaceiros e a repulsa aos militares que os perseguiam. Foram inúmeras as vezes em que os policiais volantes usaram de truculência e covardia com aquele povo abandonado pelo poder público, como aconteceu no povoado São Francisco, com suas terras brotando o verde, circundado por montes imponentes e magníficos, que teria sua celestial e infinita essência de paz e tranquilidade, ferida pela ação violenta de uma autoridade brutal, abusiva e irracional. Na Barra, um lugarejo vizinho a Santo Antônio da Glória, uma numerosa volante policial trocaria o calor dos cobertores pelo frio daquela manhã molhada. Um plano foi meticulosamente traçado. Os policiais foram reagrupados, tendo no comando da volante dois valentes sargentos pernambucanos, o Alconso e o Mané Neto, este último sendo um dos famosos nazarenos, perseguidor implacável de Lampião. A passos largos, as veredas paulo-afonsinas começaram a serem trilhadas. A finalidade da marcha policial seria averiguar uma denúncia que delatava o senhor Juviniano Gomes de Sá, vaqueiro conhecido pela alcunha de Bibiu e que prestava seus serviços cuidando do gado do seu próprio irmão, o José Policarpo de Sá, conhecido por José Satorna, como sendo um dos grandes coiteiros de Lampião na região. O soldado Amâncio deixava transparecer toda sua preocupação e angústia, pois era conhecido por todos na região e tinha por Juviniano uma grande admiração e amizade. A diligência da morte surgiu no povoado Arrastapé e dirigiu-se à morada de Zé Policarpo, irmão de Juviniano. Dentro da casa, em algumas redes armadas, descansavam João Branco, um rapaz amigo da família e que residia ali próximo no povoado Olho d'Água do Paulo, Zé Policarpo e o sobrinho João Militão. Com o barulho da volante, Zé Policarpo perguntou a João Branco: "Quem é que tá chegando aí?" "Eu acho que é os homens." João Branco pensava que eram os cangaceiros. Pobre coitado, estava completamente enganado. A volante, sem perder tempo, invadiu a residência e aprisionou João Branco e João Militão para servirem de guia na caça a Juviniano. O soldado Amâncio, procurando sempre seguir os caminhos mais longos, ganhando tempo, tentava salvar Juviniano. Na fazenda Mucunã, Amâncio encontrou a amiga Josefa e mandou por ela um recado para que Juviniano fugisse. Enquanto Amâncio despistava a volante, um dos filhos de Zé Policarpo se adiantava para avisar a Juviniano que o mesmo poderia ser morto, que desse no pé. "Vai logo, homem, casca fora. Esses malditos vão lhe matar."
Juviniano, irredutível, não seguiu os conselhos dados pelo sobrinho e falou: Juviniano nunca mostrou a batata da perna para homem nenhum. Em outras palavras, o sertanejo queria dizer que nunca correu de ninguém. Depois de cruzarem as fazendas Mucunã e Batatinha, os soldados e os prisioneiros chegaram até o povoado São Domingos. João Branco e João Militão tinham os pulsos marcados e feridos pelas cordas que os prendiam. O frio lacerava os corpos quase desnudos dos prisioneiros que pisavam as barrentas poças de água. Um lamaçal pegajoso e incômodo. Juvencio Barbosa, um dos irmãos de Juviniano que residia também no São Domingos, ia sendo morto, confundido com o parente jurado de morte. O pobre coitado foi agredido com tapas e socos e pinicadas de punhal. Felizmente, os vizinhos conseguiram provar para os policiais que aquele não era Juviniano. A comitiva da lei forçou os prisioneiros a indicarem a verdadeira morada de Juviniano. Uma das filhas de Juviniano foi quem avisou ao pai da indesejável visita que acabara de chegar. Pai, tem uns homens aí no passadiço. Estão chamando o senhor. Juviniano pegou seu surrado chapéu de couro, colocou debaixo do braço e foi atender a volante. Boa tarde. Quem é o comandante? Boa tarde o quê, seu coiteiro fila da puta? Sem chances de fuga, Juviniano foi agarrado por mãos fortes e determinadas. Os soldados desferiram uma interminável combinação de murros e pontapés no indefeso sertanejo. Aflitos, os filhos observavam de dentro da casa ao martírio a que estava exposto o querido pai. O soldado Amâncio, também estarrecido diante da selvageria dos seus amigos de farda, infelizmente lamentou nada poder fazer para livrá-lo da situação. Alguns minutos depois de terem começado a sessão de torturas, os sargentos Mané Neto e Alconso se encarregaram de executar a agonizante vítima. Os dois malvados graduados apontaram as armas ao mesmo tempo e meteram bala no pobre homem. O barulho dos disparos das armas de fogo quebrou o silêncio daquele paraíso, ferindo também o coração dos entes queridos que observavam aquela triste cena. A água sagrada da chuva foi manchada com o sangue derramado por homens sem escrúpulo e sem respeito para com a vida do seu semelhante. Aproveitando a confusão, João Branco conseguiu desatar o nó que o prendia e fugiu em direção ao arrastapé. João Militão fugiu sem conseguir se livrar das cordas e escondeu-se dentro do matagal. Os filhos de Juviniano estavam inconsoláveis. Não entendiam por que a polícia tinha feito aquilo. Não paravam de chorar a morte do pai amado. Os sargentos Mané Neto e Alconso reuniram a tropa e regressaram para o ponto de origem, deixando para trás a sentença macabra de uma autoridade mesquinha e irresponsável. João Branco, bastante cansado, chegou no povoado Arrastapé e avisou a Zé Policarpo. Zé, Juviniano é com Deus.